os outros, porque o que eu tenho para falar, irmãos, mas não se preocupe que eu não vou falar tudo de uma vez não, viu? Se for para falar, nós vamos fazer uma vigília. Vocês estão me vendo aqui hoje, irmãos. Só quem sabe o que eu tenho passado, o que eu passei, né? Acredito que os irmãos aqui, alguns sabem um pouco longe, mas os de perto, né? Como meu esposo, minhas filhas, alguns irmãos aqui, sabem, irmãos, que a prova não foi pequena, né? Mas é como diz a palavra, que Deus só dá a prova, né? Quando nós, o tanto que a gente dá para suportar, né? A prova só vem conforme a gente aguenta, né? Deus não dá a prova além do que nós possamos suportar. E eu fui testada, irmãos, com uma prova que, para você ver, foi tão dura que muitos não davam mais esperança de eu voltar a viver, né? Muitos não acreditavam mais que eu ia sair dessa. Então hoje está aproximadamente uns 6 meses ou mais que eu não tinha vindo à igreja. Doente, né? Tanta coisa passou e foi tremendo, irmãos. Às vezes eu fico até sem saber por onde começar, sem saber o que falar. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, que vale a pena, irmãos, confiar no Senhor. Ainda que muitos digam, olha, você não vai sair dessa. Olha, o que você está passando é castigo. Você vai ter que pagar, é Deus te castigando. Eu ouvi isso. Eu ouvi várias palavras que dizia, a pastora está pagando um alto preço, ela deve ter feito aí um pecado, deve ter pegado, Deus está castigando ela. E nesse período de enfermidade que eu passei, sempre vinha na minha mente a história de Jó. Todos aqui conhecem a história de Jó, né? Um homem íntegro, temente a Deus, fazia tudo para agradar o Senhor Jesus, né? Até os filhos, quando desobedecia a Deus, ele ia lá, fazia sacrifício, holocausto, para que Deus viesse perdoar os pecados dos filhos, porque ele não queria entristecer o Senhor, nem ver a sua família entristecendo a Deus. Mas Jó foi provado. Jó foi provado tremendamente. Mas por que, pastor? Jó fazia tudo que agradava a Deus. Ele tinha tudo, ele era tão próspero, né? Ele era tão obediente ao Senhor que Deus dava tudo para ele, não faltava nada. Era uma família abençoada, próspera, era riquezas, muitos bens, né? E Jó, por mais que ele tivesse tudo aquilo, a prioridade dele era agradar ao Senhor. Mas o diabo vendo tudo aquilo, né? Jó fazendo tudo, ele falou para Deus que Jó só era obediente porque Deus lhe dava tudo. Ele tinha tudo, nada lhe faltava. Saúde, né? Famílias, bens, propriedades, prosperidade, tudo. Então o diabo foi até Deus e falou, Jó não obedece porque você dá tudo para ele. E aí veio a prova que Deus falou, olha, Deus sabia o temor de Jó para com ele, mas ele disse, pode testar o Jó, pode tocar nele, só não toca na vida. E aí começou, como todos sabem, começou o que Jó passou. Mas vocês sabem também o final da história, como terminou. E para finalizar essa história, irmãos, se vocês quiserem ler detalhadamente, é só você ler o livro de Jó, né? E lá dos capítulos finais, a palavra do Senhor conta
que Jó, ele foi condenado até pelos amigos, né? A esposa, só sobrou Jó e a esposa. Ele tinha 7 filhos, e o diabo fez lá um vendaval que matou até os filhos dele, acabou com toda a riqueza, só sobrou Jó e a esposa. E no final até a esposa mandou Jó amaldiçoar Deus e morrer. Ela não suportava ver o sofrimento do marido. Amaldiçoa logo a Deus, Jó, e morre, acaba com esse sofrimento, acaba com sua vida. E Jó, mesmo ali no vale da morte, mesmo ali passando todo o sofrimento de desprezo, de abandono, de rejeição, de dores, de lepra, ele disse: olha, mulher, assim como falas uma louca, você está falando. Será se você não se contenta com o que Deus tem nos dado, só quer que seja tudo bom? Será se não aceita também a prova, a dor? E aí o que aconteceu? Jó falou aquilo para sua esposa e terminou o quê? Abençoou, ou seja, agradeceu ao Senhor e disse: bendito seja o nome do Senhor. E aí os colegas, para completar, chegaram também e falaram com Jó, dizendo: Jó, você pecou, Jó, aceita esse sofrimento, você está pagando pelo seu pecado. Até os filhos condenou. Mas Jó, ali temente a Deus, né, não deu ouvido, e depois eles reconheceram que tinha se levantado contra o servo de Deus, e veio pedir a Jó que orasse por eles, para que eles fossem perdoados da calúnia que levantou de Jó. E Jó foi lá e orou pelos amigos, e enquanto Jó orava para Deus perdoar os amigos que tinham levantado a calúnia contra eles, ali também Deus começou a mudar o estado de Jó. E a palavra do Senhor diz que Jó foi fiel até o fim, e Deus restituiu tudo que ele havia perdido. Até os filhos, Deus deu mais 7 filhos, né? Ele não tinha mais nenhum, Deus deu 7, e para completar também todas as riquezas, os bens que ele tinha perdido, Deus restituiu em dobro. Então isso, irmãos, quer dizer o quê? Que por mais que você seja rejeitado, caluniado, perseguido, tem irmãos que só Deus sabe o que ele está passando. Às vezes está até pagando sem dever. Um vem com uma conversa, outro vem com outro, calunia do lado, persegue de outro. Você se sente rejeitado, vazio, triste, na solidão. Mas o que eu digo, mesmo eu enfermo, mas eu nunca deixei de glorificar o nome do Senhor Jesus. E mesmo eu precisando de oração, as pessoas ligavam para mim, contando os seus problemas e pedindo oração. E eu dizia: oh, meu Deus, se eu fosse contar para esse irmão, essa irmãzinha que está aqui pedindo oração, pedindo uma palavra, se eu fosse contar o que eu tenho passado, acho que ele nem me ligava para pedir isso. Mas mesmo assim, mesmo fraca, mesmo na cama, Deus dava uma palavra. Deus me dava uma palavra para me transmitir. Deus me dava força para me orar e buscar a presença de Deus, irmãos. E Deus é tão bom e fiel que depois as pessoas ligavam agradecendo. Ainda hoje eu recebo nas madrugadas. Eu estou em oração e as pessoas ouvem as orações nas madrugadas e pedem. Diz que está passando cada luta, cada problema sentimental, casamento, na área familiar, enfim, irmãos. Então, quando Deus, muitas vezes Deus nos testa para saber aonde vai a nossa fé, aonde está a nossa esperança. Se nós vamos murmurar, às vezes tem pessoas que quando está na prova, ele começa a reclamar.
Começa a culpar Deus, dizer para Deus que não merece aquilo que está passando. Eu chegava a dizer: Senhor, eu tenho buscado fazer a tua vontade, e hoje estou aqui no leito de hospital, em coma, passei 4 dias de coma, irmãos. Eu lembro que foi no domingo da Santa Ceia, que foi no mês de dezembro. Dezembro, foi, pastor? Dia 4 de dezembro, era o dia da Santa Ceia aqui. Eu estava lá em casa, meus netinhos também, e eu sabia que à noite tinha culto, por volta de umas 4 da tarde, né? Eu sentada ali com os meninos, aí chamei a Raquel para me levar no banheiro, aí ela veio, né? Eu estava caminhando normal, só que a partir desse momento eu não me recordo mais do que eu conversava, do que eu falava. E aí ela me pegou no meu braço, né? Quando eu cheguei na porta do banheiro, eu apaguei. Não me pergunte de quarta-feira até, aliás, de quarta não, de domingo até quinta-feira, não me pergunta o que eu fiz, o que eu falei, o que me disseram, que eu fiquei totalmente fora de mim. Ou seja, eu entrei em coma no domingo, né? Aí quando eu desmaiei, meu esposo me pegou, botou no carro, levou para o hospital. Lá do hospital à noite, já foi à tardezinha, ele veio aqui para a igreja, ficou minha filha lá comigo. Ela disse que eu falava alguma coisa, só que eu não me recordo de nada. Na segunda, mal, aí minha filha ajeitou para mim ir para Teresina, né? Ele chamou a ambulância, aliás, contratou uma ambulância com um enfermeiro para acompanhar, porque o estado já estava bem grave. E chegando lá em Teresina, na segunda-feira, já foi direto para a UTI. Já estava em coma, já fui para a UTI e fiquei na UTI de segunda até chegando a madrugada da quinta-feira. Aí na quinta-feira, irmãos, é tremendo. Quinta-feira eu estava ali na UTI, e quando eu comecei a fé que eu estava viva. Passei esses 4 dias sem entender nada, sem ver nada, sem falar nada. Aí na madrugada foi que da quinta-feira, eu comecei a ter um pouquinho de pensamento que eu estava viva, só que eu não conseguia abrir os olhos, eu não conseguia falar, eu não conseguia me mexer, imóvel. Só que no meu pensamento, eu dizia: eu acho que eu estou viva, só que eu não estou vendo nada. E aí eu pelejava para falar alguma coisa, para gritar a enfermeira, e não tinha voz. Aí eu abria, eu sentia passar na minha frente as enfermeiras, né? Eu conseguia abrir, aí forçava o olho para abrir um pouquinho, aí eu vi um vulto, né? Das enfermeiras passando. Aí eu lembro quando uma chegou pertinho assim da cama, mexeu no pé e falou para a outra: essa aqui não se mexe, essa aqui não está se mexendo. Já mexi nela para ver se ela fala, e eu ali querendo falar e não conseguia. E aí elas saíam, e eu no pensamento: Jesus, Jesus, Senhor, faz ele saber que eu estou viva. Faz ele saber que eu estou viva. E eu ali pelejando com peso, pelejava para mexer com a mão e nada. Eu digo: meu Deus, e agora? Aí no pensamento era falando com Deus direto, falando com Deus, até que eu consegui abrir a boca um pouquinho. E na hora que eu abri a boca, em vez de eu chamar a enfermeira, eu comecei a voz para sair, eu comecei dando glória a Deus. Só que era só com os lábios, não saía som. E eu ali no pensamento forçando: glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Até que eu, no pensamento, fazendo aquela força para falar, aí na voz eu comecei a abrir os lábios,
Aí eu fui ouvindo o som lá longe. Aí fui falando. Aí a voz começou a sair aos pouquinhos. Quando eu pensei que não, né, depois de um bom pedaço, aí eu já estava que ela estava ouvindo. Aí eu vi quando uma encostou pertinho de mim, né, eu já estava dando glória a Deus e ela, calma. E eu, louvado seja Deus, isso nada é de novo. Essa mulher voltou assim, já desse jeito. Aí quando passou um tempinho, né, que ela veio, né, eu dei uns glória a Deus, depois eu parei um pouquinho. Aí comecei a orar, comecei a louvar, depois comecei a cantar. Foi aí onde a voz começou mesmo. Aí duas enfermeiras que ficavam acompanhando, teve uma que chegou para mim, depois de um pedaço, né, uma meia hora mais ou menos. Aí triscou assim em mim e falou, você é crente? Eu falei, pela graça de Deus. Aí ela falou, olha, pois você é uma mulher de fé. Porque aqui todos estavam achando que você não ia sair dessa não. Ninguém dos enfermeiros estava achando que você ia sobreviver. Aí, meu Deus, como é que eu estou aqui, Senhor? Aí ela falou assim, eu queria te pedir um favor. Eu falei, pois não. Primeiro ela disse, de qual igreja você é? E eu lembrei, né? Na hora eu não lembrava de nada, mas nessa hora eu lembrei. Eu sou da Igreja Potência de Deus. De onde? Eu nunca ouvi falar. Ela está em Valença, do Piauí, tem em São Paulo, tem em Ipiranga. E ela, mulher, eu queria te pedir um grande favor. Quando você estiver orando, lembra de mim, ore por mim. Porque eu vi que você tem muita fé. Olha, muitos que entraram, não estavam nem com você, não estão mais aqui. E você, praticamente, os médicos disseram que não tinha jeito. Mas olha, você aí, você se recuperou e está falando bem mesmo. Aí eu comecei, sabe? Aí foi que eu comecei a dar glória a Deus. Aí foi como eu comecei. Aí quando foi na madrugada, né, que já estava com as costas doendo, 4 dias sem me mexer, né, deitada ali. Aí eu falei, eu queria me levantar. E ela, mãe, você não pode. Eu digo, não, mas eu tenho que me levantar, que eu estou com muita dor nas costas, as pernas dormentes, não estou conseguindo sentir. Aí ela, eu vou ver o que eu posso fazer. Aí foi lá, falou para um chefe lá do enfermeiro. Aí ele mandou, disse, não, mas já que ela aguenta, põe uma cadeira do lado da cama e vê se ela senta na cadeira. Aí assim fizeram, né? Chamaram os enfermeiros, vieram, me ajudaram, e eu sentei ali numa poltrona do lado da cama. E aí de lá, eles disseram, não, ela se recuperou tão rápido que é bom botar ela no quarto já. E meu esposo, por pouco tempo, entrou lá dentro, né, glorificando a Deus, por estar me vendo daquele jeito, que antes ele me via igual uma morta, né? Só na cama, sem me mexer. Que na UTI não pode estar entrando. Então, tinha que entrar uma vez só uma pessoa para ver. E aí ele me falou que entrou antes, né? E lá ele fez uma oração, ele cantou uns hinos lá na UTI para mim, só que eu não me lembro, eu não ouvi nada. Então, meus irmãos, eu fui para o quarto, chegando na madrugada de quinta-feira. Aí, chegando no quarto, aí foi que a coisa piorou. Piorou como? Que eu fiquei fora de mim, falando coisa por coisa. Sabe, pessoas que fumam drogas, que a pessoa que fuma droga, você vê que ele fica fora de si, às vezes se sente tal, fala isso, tem uma força sobrenatural, acha que é poderoso, acha, né? Quem conhece sabe. Pois é, a droga que eles dão lá para pessoas que entram lá em coma, é mal mesmo, é uma droga benéfica, mas é igual essas drogas que o pessoal fuma, né? Só que é uma droga maléfica que eles fumam, que aí ficam fora de si.
Lá eu fiquei fora de mim por causa da droga, que era muito forte, que a gente tinha que tomar para ir se recuperando e matando as bactérias que estavam acabando com a pessoa. Eu sei, irmãos, que eu fui para o quarto, aí meu esposo é quem sabe o que eu passei lá dentro daquele quarto. Quando eu entrei dentro do quarto, para mim, embaixo da cama, o médico estava. Eu via o médico e no meu pensamento era, o médico ele vai ficar debaixo da cama para te acompanhar para ver se você está evoluindo ou não. Então não olhe para baixo dessa cama por nada. E eu, ai meu Deus, e agora? Então eu não olhava para o chão. Passei uns 2 dias sem abaixar a cabeça. Para mim não tinha ali. Se as meninas foram me visitar, quando via entrava dentro do quarto, para mim elas estavam combinando com aquele médico debaixo da cama. Se elas olhassem para o chão, é como quem estava combinando, olha, vê aí como é que ela está. Sabe aquela alucinação, a pessoa que está ficando meio espirotada, meio apirobada? Pois é, eu fiquei também nisso. Enfim, irmãos, à noite eu não deixando meu esposo dormir. Dizia que estava vendo umas coisas diferentes, umas pessoas voando, caminhando. Eu via as coisas fora do lugar, sabe? Totalmente descontrolado. E aí o pastor levantava, orava, e eu, para de me mexer, e ele, eu não estou te mexendo, eu estou aqui deitado nesse outro lado. Para mim ele estava puxando o meu pé, estava para mim não dormir, ficava balançando para lá e para cá, batendo, tirando a coisa do lugar. Tudo isso eu via. Irmãos, é uma coisa que, sabe, se eu for contar, vai longe. Uma coisa também que depois eu fiquei assim, sabe, eu digo, meu Deus, o que é isso? Quando eu fui sair da maca, da UTI, fui para outra cama, eu via os médicos se escondendo, eu via as enfermeiras fazendo comida ali na frente, eu via eles se camuflando. Sabe, uma coisa de doido mesmo, para vocês verem o que eu passei, irmãos. E não era brincadeira, era tudo sério, era uma coisa perturbadora. Então tudo isso eu fui tentada, e na quinta para sexta, né, que eu já estava voltando mesmo normal, eu lembro que faltou o sono na madrugada, e aí eu ligava a TV, nos programas evangélicos, e aí começava a louvar aqueles hinos, e eu ficava ouvindo. Aí de repente, minha mente abriu, e meu esposo, eu conversando com ele sobre o hospital, que era bem atendida e tudo, enfim, acho que essa parte eu vou deixar para depois, porque senão a história vai longe, tá? Aos poucos eu vou contando o meu testemunho, mas uma coisa eu quero dizer para vocês: não largue Jesus por nada, porque, irmãos, se eu não tivesse lutando, se eu não tivesse um compromisso com Deus, com toda certeza eu não estaria aqui hoje contando a minha história. Com toda certeza, irmãos. Fui muitas vezes caluniada, muitas pessoas, sabe, falavam palavras tão tristes que me deixavam mesmo lá embaixo. Mas eu nunca abri minha boca para reclamar, para culpar a Deus. Eu digo, Senhor, eu estou passando tudo isso, mas o Senhor não tem culpa de nada. Se eu estou passando tudo isso, a culpa é minha, Senhor. Nunca reclamei, nunca culpei a Deus por nada. Mas eu digo, Senhor, seja na doença, seja no sofrimento, seja como eu passar, mas eu jamais vou te negar. Eu jamais vou deixar de te glorificar. Bendito seja o teu nome. E assim, irmãos, Jesus foi me levantando. Jesus foi me levantando aos pouquinhos. Eu digo, Senhor, que isso venha servir
de aprendizado, de experiência, de amadurecimento, porque eu quero ser usada por Ti. Eu quero sair pregando a Tua palavra. Eu quero testemunhar o Teu nome por onde eu andar. Eu quero contar e que minha história, meu testemunho, venha servir para ganhar almas para o Teu reino. Porque quantas pessoas, irmãos, têm procurado solução em outras coisas, no mundo, em outro lugar. Mas Jesus trouxe você aqui para dizer que esse é o teu lugar. Fica firme com Jesus, irmãos. Fica firme, não fica. Eu vou procurar um lugar mais bonito, um lugar mais cheio, um lugar mais despertado. Eu vou buscar um lugar diferente. Irmão, você tem que buscar a paz para a tua alma, a salvação para a tua alma. Nós não estamos mais no tempo de ficar pulando de galho em galho, brincando de crente, não, meu irmão. Está na hora de nós nos despertar. Olha para Jesus. Se alguém tem se levantado contra você, tem te perseguido, pega na mão de Jesus. Quando nós somos perseguidos ou caluniados, é sinal de que nós estamos buscando agradar o Senhor e o diabo está furioso. Então nós temos o quê? Quanto mais o sapato aperta, quanto mais a prova dói, mais nós temos que glorificar o Senhor. Porque, meu irmão, quando vem a prova, pode ter certeza que no final a vitória vai ser muito grande. Muitos perdem a bênção porque não suportam a prova. Muitos perdem o que Deus está preparando de bom para ele ou para ela, porque ele olha para o irmão de maneira diferente, julga o outro, não entende o aviso de Deus, uma exortação, uma mensagem. E aí muitas vezes sai da igreja, fica para lá e para cá, e a bênção vai perder. Então segura na mão de Jesus, fala para o Senhor: Senhor, eu vou me firmar aqui, agora daqui é só para a glória. Eu não quero ficar pulando de galho em galho, porque o homem não tem salvação para mim. Lugar neste mundo não adianta eu mudar, porque a salvação tem aonde você está firme e levando o compromisso com Deus. Compromisso com Deus, irmãos. Quando você vem à igreja, quando você está orando, quando você está falando de Jesus, quando você congrega, quando você vai atrás de uma alma para Jesus, você não está fazendo bem, não é para agradar o pastor, o obreiro, o irmão, não. Você está fazendo bem para você mesmo, tua alma quem agradece. Quando você tem um compromisso, uma vida com Deus, vigia, meu irmão. Vamos vigiar até o que sai da nossa boca, porque nós podemos pecar através de uma palavra. Então vamos vigiar no nosso olhar, no nosso pensamento, no nosso falar. E vamos nos preparar, irmão. Jesus está vindo aí, igreja. Eu sempre falei, sempre vou falar, e cada dia está mais perto de tudo que vai acontecer. Tá? Cadê a irmã Maria Antônia? Cadê ela? Já foi? Antônio Maria. Sim. Então, ela entrou aqui, gente, eu senti algo tão, diferente assim. Eu via ela como uma serva de Deus. Não sei o que Deus quer fazer nela hoje. Mas quando ela encostou em mim, eu senti, algo diferente. Assim como quem ela vinha, assim mesmo, para Jesus. E pode ser isso que o Espírito Santo fez, né? Trouxe ela para salvar ela, como salvou o irmão, e que através de um Deus vai alcançando toda a família. Irmãos, eu tenho pedido algo para Deus. Nesse tempo,
em oração, em consagração, na busca da palavra, eu fiquei sem ir na igreja, mas de comunhão com Deus eu não fiquei. E uma coisa que eu sempre tive pedindo ao Senhor é um dom. O dom da revelação, o dom do discernimento e o dom de ganhar almas. E isso o Senhor me confirmou já, irmãos. Sabe, que hora que eu estou aqui, vem de algo sobrenatural. E eu creio que é de Deus, porque o que Deus tem falado eu já tenho visto acontecer. Aleluia! Muitos sonhos de revelação o Senhor tem me dado nesse tempo. E eu estou aqui para servir o meu Deus, irmãos. Eu acredito que essa prova foi um amadurecimento, uma experiência. Então, irmã Antônia Maria, se você se sentiu tocada pelo Espírito Santo, irmã, não saia daqui hoje sem a presença dele, viu? Não saia, porque Jesus quer fazer algo grande na tua vida e também na tua casa, viu? Deus quer fazer, irmãos. O agir de Deus não é o nosso. Muitas vezes a gente quer algo de Deus, mas ele quer outra coisa. Então ele vai falar, no coração ele fala, né? Então, se o Espírito Santo mostrou isso, se eu sentir essa diferença, que das outras vezes que ela veio, eu nunca tinha sentido o que eu senti agora, quando ela chegou lá perto de mim. Então eu creio, irmã, que o Espírito Santo te ama e te trouxe aqui hoje para fazer uma diferença, uma mudança. Agora é lógico que vai depender de você, né? O Senhor, ele não força, não obriga, ele toca. Se a pessoa estiver sensível, ela vai sentir. Poxa, eu senti algo diferente. E eu creio que é Deus, é o Espírito Santo. E Deus está aqui, irmãos. Eu não tenho dúvida, o Senhor está aqui. E justamente hoje também, né, que eu cheguei, a irmã Carmínia também, depois de tanto tempo, Jesus trouxe ela de volta. Vi também a irmã Dora, que há muito tempo não via com o irmão Samuel. Então eu falei para elas, irmã, faça um compromisso sério, eu disse, Senhor, vou parar por aqui. Agora daqui é só para a glória. Não vou mais ficar pulando de canto em canto. Se o Senhor me trouxe aqui, é porque o Senhor me quer aqui, quer me abençoar aqui, quer me salvar aqui, e daqui agora é só para a glória contigo. E aí, meu irmão, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver a partir de hoje. Bota esse compromisso no teu coração. Faça, meu irmão, com amor. Fala com Deus. Irmão, ter intimidade com Deus é tão bom. Você sabia que quando você começa a praticar lendo a Bíblia, você começa a ter intimidade com Deus? Eu tenho visto isso, eu tenho tido essa experiência. Às vezes eu estou lendo mais a Bíblia nas madrugadas, às vezes eu acordo para orar, me falta o sono, e eu digo, quer saber de uma coisa? Eu vou já ler a Bíblia. E ali, enquanto eu leio a Bíblia, o Senhor vai dando clareza, vai me dando entendimento nas madrugadas. E assim Deus vai falando, irmãos. E Ele está cumprindo. Você quer ter intimidade com Deus? Então, busca mais o Senhor em oração, na meditação da palavra, na consagração, na santidade, na fidelidade. Deixa falar quem quiser, meu irmão. Não dê ouvido, não. Palavras contrárias, negativas. Não dê ouvido. Porque é o diabo que faz, que manda para você perder tua bênção, perder tua paz. Então não dê ouvido a palavras negativas, mas vá na palavra reveladora, que é a palavra de Deus. Amém, igreja? Então, meus irmãos, isso foi só um pouquinho do que eu tenho para falar, mas hoje é culto, né? Os irmãos também querem louvar, tem mais oportunidade, e aos poucos vocês vão conhecer muita coisa que Deus fez acontecer nesse tempo. Amém? E as